Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre os relacionamentos de um cristão. Necessariamente os amigos dele precisam ser da mesma fé, da igreja, devem ser crentes ou não. A gente colocou aqui alguns parâmetros, primeiro de caráter, mas claro, se alguém busca andar de acordo com o que a palavra diz, ele precisa, estamos de acordo, ele precisa ter amigos, pelo menos os mais próximos. A gente falou até um pouco, Jesus, ele se andava com todo mundo, mas os próximos dele eram pessoas compromissados, embora ele era um influenciador, mas ele, mesmo sendo influenciador, ele se rodeava bem próximo mesmo de amigos, influenciadores e crentes, vamos dizer assim, né? Uns querem negar ele de vez em quando, mas não tem problema não. Mas deixa eu fazer uma pergunta, porque eu acho que tem vários estágios disso. Você começa numa amizade e nós falamos muito o papel que a igreja deve ter nisso, de o quê? O cara pisou na igreja, não é depois de aceitar Jesus não, gente. Pisou na igreja, convida o cara para pizza, inclui a pessoa para ele se sentir abraçada. Isso conta tanto quanto o que ele sente durante o culto com a palavra do pastor. A amizade segura muita gente na igreja e a iniciação de muitas pessoas encaminhada com o Senhor. Depois disso, ele vai desenvolvendo, né, afetos, vai conhecendo uma pessoa aqui, outra ali, e principalmente a gente falou um pouco aqui sobre jovens e adolescentes. Essa idade quer namorar, quer paquerar, quer dar os beijinhos e tudo, e sempre tem aquele papo de, olha, não é da igreja não, mãe, não é da igreja não, pastor, mas eu vou trazer aqui para a igreja, e aí ela vai aceitar Jesus. Vocês já viram isso alguma vez? Pastor Santos, já viu isso alguma vez? Olha, eu vivo rodeado disso. Direto. Acontece isso? Acontece. Mas é mais ou é menos? Isso é exceção? O que do acontece? Cara uma pessoa que não é da igreja e começar a namorar uma menininha que não é da igreja, dá certo? Não, nunca dá certo. É o influenciado e o influenciador. Uma menina, ela falou, quero namorar, eu gosto. Falei assim, olha, eu não posso falar não namora. Eu posso falar, não é legal. Mas ela falou, não, eu me comprometo a trazer ele para a igreja. Aí ela realmente trouxe. Eu falei, faz assim, dá algumas coisas. Ela botava ele no primeiro banco, né? Todo dia lá no primeiro banco, primeiro culto, eu estou olhando, estou observando e acompanhando ela, né? Então, ela leva o namorado dela, bota no primeiro banco, está lá, leva nos cultos e a gente está acompanhando. Começou agora, né? Estou vendo até onde, mas a gente está no pé, porque é uma coisa que a gente já sabe o final, sabe que não vai dar certo, né? A pessoa ou ela vai ceder para poder agradar um pouquinho. Não, mas eu estou lá no primeiro banco. E você agora vai sair comigo. Né? Então, foi que a gente tocou um pouco, que a gente falou de religião, mas na verdade rola barganha. Eu fui no teu culto, agora está rolando baile, vamos ali no pancadão. A negociação. Como é que fala não? E pastor André, olha só, Deus é um Deus de princípios. E o princípio, a orientação que ele nos deixou, que não vivamos em julgo desigual. É que a gente não quer analisar e respeitar os princípios que Deus estabeleceu. Não, mas eu vou ser usado... E a gente costuma transformar as exceções em regras, já reparou isso? Mas pode ser uma exceção. Agora, se a pessoa é em Deus, fala, não, Senhor, eu vou buscar na tua casa, entre os meus irmãos, alguém que possa ser a minha namorada ou o meu namorado. Quando ele não faz isso, ele está quebrando o princípio. E muitas das vezes, André, na realidade, embora não confesse isso, busca alguém de fora para, de repente, ter a oportunidade de matar a saudadezinha, sabe? Daquilo lá fora. E só que tem um detalhe. O espírito de excomunhão fica liberado para agir na vida desses adolescentes jovens. Ele vai ter uma dificuldade de se firmar na palavra ali, se firmar na comunhão. A gente tem um vídeo, está pronto o vídeo, produção? Bota para mim se tiver aqui no TP, não está? Da pastora Raquel Santos, que apresenta o programa aqui na Boas Novas, que é o Abrindo a Bíblia Diário, e a pastora Ana Lúcia Câmara também. Elas falaram um pouco para a gente sobre o que elas acham da questão do relacionamento amoroso ou afetivo entre um cristão e um não cristão. Veja só. Olha, partindo do princípio bíblico, na realidade nós não devemos nos pôr em julgo desigual, isso é fato. Mas acontece que a vida, né, surpreende de várias formas. Esta é a soberana vontade de Deus, mas a gente sabe que existem circunstâncias que fazem com que isso possa acontecer. Então, o melhor é estar colocando diante de Deus, é estar vendo o direcionamento de como as coisas vão acontecer, para que venha haver pouco sofrimento com relação a isso. Mas eu creio que cada caso é uma situação que tem que ser avaliada por cada pessoa e cada situação é diferente. Olá, pessoas do Antenados. Essa é uma questão muito importante porque ela tem fundamento bíblico. A Bíblia diz, não fazei, não se juntai a um jugo desigual.
Contudo, a vida nem sempre é como a gente quer. Somos pais, temos filhos. E quando o filho gosta de alguém que não tem a mesma fé? Então é algo muito pessoal, contudo tem respaldo na palavra. Eu acho melhor quando uma pessoa ela vai aceitar Jesus, não é porque ela está fazendo para agradar alguém para casar. Eu acho isso até pior, casar para agradar, para fazer, né, aquilo. Mas é você aceitar Jesus e ter ele na tua vida. E também, se você está com alguém assim, ore para Jesus converter essa pessoa e fazer dele uma pessoa salva em Cristo Jesus. Interessante, as duas pessoas falaram, é interessante. Talvez esse seja o ponto mais sensível do nosso debate hoje sobre a questão do relacionamento, que é o relacionamento de namoro, afetivo e até amoroso, depois para um casamento, entre um cristão e um cristão. Que, na verdade, isso não é um problema de hoje, não. A gente estava falando isso durante o vídeo ali. Se a gente voltar para a Bíblia, para o Antigo Testamento, o que tem de pessoas com outros povos, que se fosse trazer na linguagem de outro, aquilo de algum israelita, alguém de Israel, do povo de Deus, se relacionar com uma pessoa de outros povos, era o jugo desigual, né? Porque tinha que ser dentro do mesmo arraial e por aí vai. Não é um problema novo e é um problema que sempre vai acontecer, sempre vai aparecer, independente da gente fazer congresso para jovem, tudo para jovem, falar sobre jugo desigual. A paixão é um negócio que é complicado do cara acertar também, né? Se segurar. E Samuel, como é que tu vê isso? Eu sei que vão existir as exceções. Eu conheço pastores que hoje são pastores, as suas esposas eram crentes e namoravam com eles enquanto eles não eram crentes. Hoje eles são pastores e grandes pastores. Só que eles falavam, olha, eu dei dor de cabeça para essa mulher. Se ela fosse um crente, eu não teria tanto dor de cabeça quanto eu dei para ela. Vai ter dor de cabeça. Tem um preço, né? Eu vi um grande pastor conhecidíssimo de ministrar para casais pregando sobre isso. Ele falou, é o preço que você decide pagar. Às vezes a pessoa está orando lá 20 anos, 30 anos. Depois de 30 anos se converte. Ali começa a vida cristã. Aí ele chega, vai obreiro na igreja, gostou mais, aí está naquele amor ainda fervendo, aí chega até o pastorado, mas chega o pastorado lá com 50, 60 anos. Assim, a pessoa vai ter que decidir o que ela quer, se ela quer enfrentar isso por amor e até o final, quando tem possibilidade, tem opção de ter uma pessoa na igreja preparada. Agora, são dois casos que eu não sei se os dois se enquadram como julgo desigual. Um é, eu sou crente e eu vou optar para alguém. Poxa, menino não é crente, julgo desigual. Acho que isso é muito claro. Quando começa um relacionamento. Quando conhece. Se estão duas pessoas que estão no mundo e uma delas, depois de 10 anos de casada, aceita Jesus. Isso não é julgo desigual. Como é que lidar com situações também desse tipo? Aceitei Jesus. Minha família gosta de... Mas veio assim, André? Não sei, né? A Bíblia fala para não separar. Exatamente. 1 Coríntios 7. A Bíblia fala para não. Então, isso não é problema. É orar para o outro chegar. Mas deixa eu falar um pouquinho do antes, né, do namorado. Eu acho que falta um pouquinho também de paciência do outro. Falar assim, não, se for de Deus, eu vou orar e ele vai converter. E eu vou esperar o tempo de Deus. As pessoas, antes de começar a namorar. Antes de começar, não acreditam, não crê que Deus pode mudar. Ou então não quero ouvir o não de Deus. Querem viver muito o tempo, aquele momento, a paixão. Se prender o coração e antes se prendem a isso, quando na verdade o amor não é sentimento, é decisão, né? É errado quando ela chega e fala, olha, eu só namoro com você se você aceitar Jesus. O cara aceita no outro dia, já viu? Isso. Ela falou isso no sábado. Quando dá o domingo, o cara tá lá, o pastor nem fez a prega, ele tá chorando, ajoelhado. Ele se convence, ele não se converte. É errado num relacionamento a gente colocar isso. Às vezes não é a solução, às vezes é muito do problema, né? Porque traz o problema para a igreja, que agora o problema é do pastor, da pastora, né, pastor? Então a gente tem que tratar. André, eu acho que toda essa coisa nebulosa de saber ou não o que fazer, eu acho que a fonte é do relacionamento com Deus. Aquilo que você falou bem no início. Então, se eu agrado a Deus, não importa quem eu estou desagradando. Agora, eu posso agradar o mundo inteiro, você, todos. E desagradar a Deus, como é que fica? A Bíblia diz que Deus ele escreveu um livro sobre os nossos dias, né? Só que nós queremos fazer a nossa própria história, né? Então a gente acaba escrevendo outro. Aí em Apocalipse fala, abram-se os livros, né? A pastora até falou isso, existe a vontade absoluta de Deus, está aqui. Que não deve ter julgo desigual, mas tem. E não é de agora esse troço, né? A gente que mistura o mesmo. A gente complica. André, é simples, né? A orientação, quando ela é atendida, obedecida, não há dano. Não há peso, não há consequências. Quando a gente quebra algumas orientações simples que a gente tem como simplórias da palavra, as consequências às vezes não são tão simplórias, né? Elas tomam uma dimensão enorme. Então o problema está em obedecer, André.
Agora, gente, é claro que se você cumpre a sua obediência nesse sentido, Deus pode, você então guardou essa minha orientação, mas eu quero então te usar para você alcançar uma pessoa não crente. Isso vai ser uma Eita, ação Deus. de Deus específica, onde a pessoa não vai ter dúvida, porque ela está em paz com Deus em ter obedecido a orientação bíblica. O problema é que a gente não quer nem obedecer, porque não quer ouvir É o o que eu nome de falei, Deus. da amizade com um propósito, né, pastor? Isso. É uma amizade estratégica. Você vai manter, você vai fazer, como eu te disse, a via de mão dupla ali. Tem que ter princípios em comuns. O peso da palavra amizade é muito grande. Abraão, amigo de Deus. Né? Que peso é esse título, né? Acho que no Antigo Testamento foi só Abraão que foi chamado amigo de Deus. Não me lembro de outro. No Novo Testamento, os discípulos, Jesus já não me chama de servo, eu chamo de amigos. Não chamou nem a multidão, chamou os discípulos separados. Jesus tinha os 12, quando foi orar no Getsêmani, a distância mais um pouco, chamou 3, depois foram chamados colunas da igreja, Pedro, Tiago, João, eram os íntimos, mas também Judas foi chamado de amigo íntimo. E Jesus sabia que ele era ladrão, que ele roubava, sabia de tudo, mas manteve uma amizade íntima com ele. Eu creio, que talvez os pastores possam discutir isso, que foi uma amizade para tentar resgatar. Eu não creio assim nessa predestinação fatalista. Porque Pedro também traiu negando 3 vezes no rosto de Jesus. Eu não conheço esse homem. Pastor, eu acredito que a palavra de Deus ela não volta vazia, porque ela cumpre o seu projeto. Todas as ações de Deus, na pessoa de Jesus Cristo como Deus, em relação a Judas, infelizmente, contribuiu para revelar quem ele era realmente, filho do diabo. Porque Jesus não amou de mentirinha, ele amou efetivamente. Mas só que quando essa pessoa recebe a palavra de Deus, diferente com Pedro. Então, um se arrependeu e o outro ficou com remorso. Sim, mas não desprezou, não lançou fora em nenhum momento. Isso é o argumento que muitos jovens usam para namorar lá fora. É meu ministério. Vou resgatar. Dentro da igreja bonitão. Também tem o Judas. Exatamente. Como é que eu vou saber? Né? Tem cara aí também que não é de Deus. Então, por isso que tem que ter orientação, tem que ser orientado. Vamos ouvir o Alexandre de Inhoaíba, do Rio de Janeiro, ele está na linha. Tudo bem, Alex? Tudo bem, pastor André. Qual a sua pergunta, queridão? Bom, eu queria, além da pergunta, eu queria falar rapidamente sobre o tema. Quero mandar um abraço aí para a pastora Mônica Canedo, esteve pregando na minha igreja lá. Ela deve lembrar a Assembleia de Deus Nova Canaã, ao lado do Parque Shopping, já tem um tempinho. Eu até falei com ela, a paz do Senhor, pastora. E o que ocorre, André, é que vocês estavam falando aí no momento. Namorar fora da igreja é muito ruim. Porque eu penso que o mundo, o crente e o mundo, o crente está em cima de uma cadeira. É mais fácil aquela pessoa que está aqui embaixo puxar a que está lá de cima da cadeira para cá ou ela daqui para lá. Eu penso dessa forma. E a Bíblia diz que nós somos sal. Nós temos que temperar, nós temos que ser temperados, nós temos que influenciar, como a pastora Mônica falou no início, como o pastor colocou, amizade com propósito. Mas, francamente, me fala aí, nos dias de hoje, além do jugo desigual, existe também o jugo desigual dentro da própria casa de Deus, onde os crentes não respeitam mais os princípios que eram para ser respeitados. Nós podemos detalhar isso, não estou julgando todo mundo, botando todo mundo num saco, mas aí pelas roupas que se vestem, como se mostram, até para gerar uma lascívia nas pessoas que estão lá fora. Eita, então, Deus. Para mim é muito difícil. Né? Descajada aí, Alex. Obrigado pela tua participação, tá, queridão? A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Ele que falou, julgo desigual dentro da igreja, entre os crentes e os Raimundo, né? Não que seu nome seja Raimundo, não estou falando de você. Do crente Raimundo, que a gente fala, pé na igreja, outro no mundo. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. O Antenados volta já já.